Coop em Foco. Coop em Foco. O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Olá, eu sou o Daniel Zalkman e esse é o segundo episódio do Coop em Foco, o podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. O nosso tema de hoje é sobre a febre aftosa. Nós vamos falar um pouco sobre doenças, sobre as prevenções, a vacinação, os animais. E hoje conosco nós temos 3 convidados aqui. O primeiro convidado é formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Lavras, especializado em controle de qualidade de produtos de origem animal e fiscal agropecuário do IMA, que é o Instituto Mineiro de Agropecuária, Bruno Roberto Fagundes. Tudo bem? Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela participação. O segundo convidado é formado em Medicina Veterinária pela FAA, Fundação Dom André Arco Verde, no Rio de Janeiro, e um dos médicos veterinários atuantes aqui na nossa cooperativa, Rodrigo Santana. Olá, tudo bem? Tudo certinho, muito obrigado pela participação. E o nosso terceiro convidado é engenheiro agrônomo pela Universidade de Viçosa e é o gerente do setor de política leiteira da nossa cooperativa, Alexandre Negri. Olá, Daniel. Estamos aí de novo, né? De novo. Outras informações aí para os nossos cooperados e produtores da região, né? Exatamente. No primeiro episódio nós falamos sobre a inclusão do sal proteinado como uma fonte extra de proteína na época da seca. E hoje nós vamos falar sobre outro problema que acontece no nosso rebanho, que é a febre aftosa. Quer dizer, acontece mais ou menos, né? Porque há alguns anos já não temos casos de febre aftosa, mas não somos ainda um país completamente livre das doenças. É isso mesmo? Sim, a gente está num processo de erradicação da doença, né, no país. Nosso estado, a gente tem o status de livre da doença com vacinação, né? A gente pode falar mais um pouco sobre isso. E a gente está aí nesse processo de retirar a vacina, né, para a gente poder ter o status máximo, que é livre de vacinação, livre de aftosa, sem vacinação. Perfeito. E você é do IMA, que é o Instituto Mineiro de Agropecuária. Como que o IMA está funcionando agora durante a pandemia? Nesse período a gente está trabalhando de forma online, né? A gente atende através dos nossos canais por e-mail, pelo site e pelo portal do produtor também, que é um sistema onde o produtor pode se cadastrar, ele vai ter uma senha, né, de acesso e lá também ele pode requisitar o serviço que ele precisa. Tem assistência técnica? O IMA não é o órgão de assistência técnica, né? É o órgão do Estado que presta assistência técnica à matéria, no caso. Perfeito, perdão. Mas o IMA trabalha mais na parte de fiscalização. Perfeito. Eu queria perguntar primeiro para vocês, quais são os cuidados que a gente tem que ter com o rebanho na hora que a gente vai vacinar? Mas antes da gente perguntar sobre o rebanho, a gente tem que perguntar da vacina em si, porque ela precisa de ter cuidado para armazenamento, para produção. O Rodrigo vai falar mais da parte técnica, eu queria só dar uma leve explanação. Todo ano o mês de maio e o mês de novembro são os meses que a gente faz a vacinação. Sim. E aqui na cooperativa a gente tem um departamento técnico e o pessoal do nosso armazém, os vendedores, e tem toda essa estrutura para dar suporte e apoio para o cooperado realizar essa operação, esse manejo no rebanho, para poder dar uma garantia de controle sanitário do rebanho, que fornece leite para a nossa cooperativa. Então é um momento muito importante, não só a nível estadual, a nível nacional, como da nossa região. Então o nosso armazém está hoje capacitado e já para dar suporte para todos os produtores da região, não é só os cooperados não. Então a gente tem uma estrutura hoje que tem condição de oferecer todas as informações e os produtos em preços e condições muito especiais para os produtores da região. Então eu queria deixar isso bem claro, já começando a nossa conversa por aí, e deixar a parte técnica dos cuidados para o Rodrigo já levar para os nossos produtores. Então, uma abordagem sua é muito importante, é a questão antes da vacinação. Esse cuidado deve ser desde a cadeia, em toda a cadeia da vacinação propriamente dita, desde a fabricação, principalmente um cuidado com a conservação. É uma vacina que deve ser mantida refrigerada em torno de 3 a 4 graus e essa refrigeração tem que estar em todas as etapas do processo, desde a fabricação, o transporte até o local de vendas, no nosso caso aqui é o armazém da cooperativa, o transporte até a fazenda e principalmente no transporte,
na refrigeração durante o processo de vacinação propriamente dito. Uma dica que eu gosto muito de passar para os produtores é ter 1/3 da vacina, para cada terço da vacina, 2/3 de gelo no acondicionamento. Mantém muito bem essa refrigeração nessas temperaturas. Perfeito, mas a vacina precisa de ter um cuidado, mas os equipamentos também precisam? Sim. O equipamento, no caso, que é aplicado com aquela seringa pistola, não é isso mesmo? Isso, a pistola deve ser calibrada, deve ser monitorada durante todo o processo, lembrando que a dose da vacina de aftosa desde o ano passado agora são 2 ml, não mais 5, então é bom frisar 2 ml. Outro cuidado também é com o calibre de agulha. Essa vacinação, como é oleosa, deve ser feita subcutânea, ou seja, entre pele do animal, na região da taba do pescoço ou atrás da escápula. São as duas regiões mais indicadas. Outra questão da agulha. Essa agulha deve ser esterilizada, principalmente com água fervente, e deve ser trocada no máximo a cada 10 animais. Outra importância também da observação da agulha é olhar para o corte do bisel. Agulhas velhas devem ser descartadas, então a parte do equipamento propriamente dito é a calibragem da pistola e os cuidados com as agulhas. Perfeito. A gente já tem a vacina, tem a agulha que está calibrada, está esterilizada, e os animais. Nessa primeira etapa do ano, são vacinados todos os animais? Sim. A campanha perdão de cortar, mas todos os animais no sentido o gado, né? Sim, todos os animais, bovinos e buvalinos, ou seja, bois, os bovinos e o caso os búfalos. No nosso caso aqui da cooperativa, a gente lida mais com bois, vacas, então são os bovinos. Os cuidados com os animais devem ser desde o início do processo, ou seja, os animais devem ser tocados, contidos, sem pressa, de uma maneira calma, para evitar o estresse. O estresse do animal gera a liberação de vários hormônios que podem atrapalhar, vamos dizer assim, no processo de imunização feito pela vacina. Ou seja, os animais devem ser tocados, contidos de maneira tranquila para evitar acidentes, tanto para os animais como para os funcionários da fazenda. Até porque essa é uma vacina que pode ser aplicada pelo próprio produtor, não é isso mesmo? Sim, não há necessidade de um médico veterinário realizar a aplicação da vacina. Essa vacina pode ser realizada pelo funcionário da fazenda, juntamente com o proprietário. Alguns cuidados que devem ser tomados. A gente tem esse suporte através do armazém, com funcionários treinados, qualificados, através dos funcionários técnicos da cooperativa, inclusive eu sou um deles, né? Então qualquer parte de dúvidas, a orientação a gente procede, mas a vacinação pode ser realizada pelo proprietário e funcionários da fazenda. Perfeitamente. Já que você vacinou seus animais, essa vacina é fiscalizada, você precisa declarar que você vacinou, não é isso mesmo? Sim, exatamente. E essa declaração funciona como? Na verdade, sim, o produtor ele tem do dia 1º ao dia 31 de maio, né, para comprar a vacina, e ele tem que apresentar uma carta de declaração, que é um documento que ele pode baixar no site do IMA, né, ou pelo portal do produtor, como a gente já havia falado, e o produtor ele tem até o dia 10 de junho para fazer essa declaração. Né? A gente lembra que a vacina é uma vacina obrigatória, né, tanto a comprovação da vacinação como a declaração. Perfeito. E se a pessoa não declarar até na época certa, tem penalidades? Sim, o produtor ele fica sujeito à multa, né, por não vacinar ou por não declarar dentro da data estipulada pelo Ministério. E além disso, o produtor ele fica impedido de comercializar os seus animais. Ele fica com o cadastro bloqueado até que ele regularize a situação da vacina. Então ele não consegue emitir GTA, ele não consegue emitir nota fiscal, ele não consegue transportar os animais. Perfeito. Porque não regularizado. Eu tava lendo um pouco sobre a febre aftosa para poder entender como era feita essa questão da vacinação e descobri que existem zonas livres internacionalmente no Brasil, que é o estado de Santa Catarina. Não sei se ainda é, mas eles têm uma como diria? Seria um eu perdi a palavra. Um certificado, muito obrigado. Internacional de zona livre de aftosa. Isso faz com que o mercado internacional dos produtos dele seja mais aberto.
Sim. Então, se o produtor não fizer essa vacinação correta e não também ajudar o nosso estado a entrar nessa zona livre, mesmo que a nacional, ele fica preso, até em questão de economia, até em não conseguir comercializar a carne ou o leite dos animais dele, ou os próprios animais, da venda dos animais. Não é isso? Assim, como é que isso funciona em relação à febre aftosa, né? O país ou o estado tem os status, né, em relação à febre aftosa. Se eu não me engano, não sei se é de 2019 ou 2020, não vou precisar bem o ano, o Brasil inteiro já é considerado livre de febre aftosa, mas tem um detalhe: você é livre de febre aftosa com vacinação, é um status. Você ser livre de febre aftosa sem vacinação é outro status, é o status máximo que a gente alcança, né? E Santa Catarina, já há algum tempo, ele é livre de aftosa sem vacinação. Essa aqui é a diferença, quer dizer, o controle lá é tão bem feito que você nem sequer precisa mais de vacinar para evitar que os animais, que a doença chegue lá aos animais. E é esse o objetivo agora desse projeto que o Ministério já vem desenvolvendo desde 2010, para poder retirar a vacinação no país inteiro, né? Em Minas Gerais está dentro desse processo também, inclusive essa seria a nossa última etapa de vacina. A partir de novembro não se ia vacinar mais, mas aí com uma série de questões aí também decorrente da pandemia, que alguns estados também não conseguiram cumprir todos os requisitos necessários para isso, o Ministério optou por adiar essa retirada da vacina na nossa região, e aí a gente está aguardando, né, novas reuniões vão ser realizadas com o Ministério, com representantes dos estados, para poder tentar definir aí uma outra data para realizar a retirada dessa vacina. Ainda vai se deveria, não tem nenhuma previsão de talvez 2022, 2023 já? Há uma expectativa que seja ano que vem, mas é tudo uma expectativa. Já que da campanha de maio já não teria mais essa campanha. Sim, essa campanha agora já teria, essa seria a nossa última. Essa a última? Agora seria, exatamente. Aí em novembro já não teria mais, né? E com certeza aquilo que você falou em relação à economia, você ter esse status de zona livre sem vacinação, isso aí abre mercados, né, agrega valor aos produtos, né? E com certeza traz uma diferença muito grande aí Isso aí só aumenta mais ainda a importância dessa vacinação desse mês de maio, né? Para poder garantir, nosso estado já passando de 25 anos, né? Que a gente não tem um caso de aftosa. 25 anos? É a minha idade, basicamente. Desde que eu nasci não se tem aftosa. Isso aí, você vê, depois de 25 anos, aí o produtor acha que não tem problema mais, e aí não faz a vacinação, acontece um caso de aftosa, joga todo esse trabalho todo fora, no lixo praticamente, porque você vai ter que fazer tudo de novo para poder conseguir os benefícios que o Bruno está comentando. Exatamente, por isso a gente tem que ter o cuidado para tirar essa vacinação de forma segura, porque se a gente retira essa vacina e a doença volta, aí você volta lá no início de novo do processo. Tem que ter mais do que 100% de certeza. Anos, né, para poder ter isso aí de volta. Inclusive, quando a gente retira a vacinação, não é assim, retirou a vacinação, você tem o status livre sem vacinação. Você retira a vacinação, fica um período aí, se eu não me engano, em torno de 2 anos, né, de estudos epidemiológicos, estudos de circulação viral, para ver se realmente não vai ter nenhum caso nesse período. Aí sim, depois desse tempo, você consegue um reconhecimento internacional, né, da OIE como zona livre de aftosa sem vacinação. Perfeito, mas ter um reconhecimento nacional já é um bom caminho para o reconhecimento internacional. Sim, na verdade quem reconhece é sempre a OIE, é sempre um organismo internacional, né? O Brasil, como um todo, como eu falei, já é zona livre de aftosa, mas ainda com vacinação. Em alguns estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, que já retiraram a vacina. Perfeito. Beleza, eu acho que o produtor está sabendo que a cooperativa ele tem um insumo, né, que é as vacinas, ele tem a orientação técnica do nosso departamento, né, o nosso apoio técnico, tem essa parceria que a gente tem com o IMA para poder dar as orientações e facilitar aí as declarações para poder estar tudo em ordem perante ao Ministério da Agricultura, né, e o IMA ele responde ao Ministério da Agricultura também. Ele segue as normas que o Ministério da Agricultura passa
como a gente também tem que seguir aqui através da IN 76, 77, a nossa faca tem que estar dentro das normas técnicas, tudo direitinho. Então o produtor tem que entender e fazer a parte dele nessa história aí, né? Que é fazer a vacinação dentro do prazo certo, da maneira correta, porque está tudo sempre aqui disponível e bem facilitado para ele nisso daí, né? Exatamente. Não, Rodrigo, aí nisso aí vocês como veterinário estão aí para poder apoiar, né? Exatamente, a gente está aqui para dar todo o suporte técnico, toda a nossa predisposição em ajudar, e lembrando que essa etapa da vacina compreende a todos os animais do rebanho da fazenda. Lembrando que agora mês de maio são todos animais e no mês de novembro são animais com idade inferior a 24 meses. Sim, e aí aproveitar que a gente já está falando de vacinação e a vacinação não só da fitose, mas de outras vacinas, de outras doenças também, é aconselhada e até incentivada nessa época, né? Exatamente, a gente faz um incentivo justamente para, vamos dizer assim, para aproveitar o manejo com os animais. A gente vai ter um manejo e a gente pode associar, como exemplo, uma vacinação contra a raiva, uma vacinação contra carbúnculo, que popularmente é conhecido como mal de ano. Então a gente aproveita esse manejo, faz a vacinação de aftosa, que é, como o Bruno disse, é obrigatória, e faz essas vacinas para controle de doenças regionais, como o carbúnculo, que é a manqueira ou mal de ano, dependendo da região como é conhecida, e contra a raiva. Eu já vi eu vi uma matéria sobre a vacinação de brucelose e a vacinação de verminosas também, para não ter nenhum verme no animal. Já que vai ter um processo dessa vacinação obrigatória, já regulariza todas as outras para o gado ficar 100%. Aproveitando seu gancho, assim como a aftosa, a brucelose é uma vacina obrigatória, mas a brucelose tem que ser feita exclusivamente por um técnico habilitado pelo IMA, questão do nosso estado. Ou seja, um veterinário que é responsável pela vacinação. Aí não pode ser o produtor como a aftosa, tem que ser um técnico habilitado, um veterinário habilitado pelo IMA. Perfeitamente. Que bom que você falou sobre isso, porque nas minhas pesquisas realmente não tinha... Isso aqui é em Minas? Isso é um assunto muito importante que eu acho que vale a pena a gente montar um podcast específico para a questão da brucelose. Nós podemos fazer Desde já deixa o convite feito ao Bruno para poder voltar aqui e a gente discutir mais esse assunto, né, Bruno? Estamos à disposição. Nós vamos encaminhando então para o nosso final, já estamos aqui com quase 20 minutos de episódio. Se quiser complementar alguma coisa, Bruno, fica à vontade. Só deixar um recado, né, que Valadares, os produtores da região sempre têm colaborado com a gente, né, nessa questão. A gente tem uma meta de vacinar 95% do rebanho, mas aí quase todas as campanhas a gente bate mais de 99% do rebanho vacinado, né? E assim, é claro que isso é o produtor que entende a importância, né, a cooperativa, os técnicos da cooperativa que nos ajuda, que nos apoia, que facilita todo esse processo, né, tanto para o produtor quanto para nós também do IMA. Então, assim, deixar esse recado que a gente possa se empenhar agora nessa reta final para que a gente consiga manter o programa para a retirada da vacina, porque isso aí só vai ter ganhos para toda a cadeia, né, produtiva, para os produtores. Exatamente. Alexandre? Não, é só agradecer a presença e a disponibilidade do Bruno aí e deixar as portas abertas para ele, para qualquer coisa que precisar da cooperativa, a gente está aqui para poder colaborar e fazer uma parceria duradoura aí, tá bom? Inclusive para outros episódios do nosso podcast, para falar sobre fiscalização, para falar sobre os produtos de origem animal também, falar sobre alguma coisa que o cooperado precisa saber. A gente vai até depois abrir perguntas para os nossos cooperados, para saber que assuntos que eles querem saber. Quem sabe a gente não chama para mais um episódio aqui. Sim. Muito obrigado, Rodrigo, também. Eu que agradeço o convite. É sempre bom estar participando, é sempre bom estar levando informação para o nosso cooperado, informação para o produtor de uma maneira geral da nossa região. E agradecer o Bruno também pela disponibilidade, agradecer o IMA na pessoa do Bruno, porque esse laço estreito nos ajuda muito ao combate de determinadas doenças, a campanhas. Então é sempre bom ter o IMA perto da gente, que é um parceiro muito bacana, um parceiro que nos ajuda muito. Então, lembrando, vacine o seu rebanho, vacine contra todas as doenças, mas nessa época do dia 1º de maio, hoje no caso o nosso episódio está sendo lançado no dia 4,
Dia 1º de maio até o dia 31 de maio é a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Estou com brucelose na cabeça, peço perdão. A febre aftosa. Bom, vamos terminando aqui o nosso podcast. Queria agradecer muito aos nossos convidados. Durante essa semana nós temos outros conteúdos aqui no nosso canal do YouTube também. Se você está pelo Spotify, o nosso canal do YouTube é Cooperativa GV. Mas aqui, se você já estiver pelo YouTube, clica aqui embaixo que a gente tem vários conteúdos durante a semana. Conteúdo técnico, na sexta-feira o nosso noticiário semanal. E ficamos por aqui. Muito obrigado, eu sou o Daniel Zalkman e esse foi o segundo episódio do Coop em Foco. Até semana que vem. Coop em Foco. Coop em Foco. O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce.